Bem-vindo a Playwork. Vamos para o nosso bate-papo filosófico e espiritual. São 15 minutinhos, né? O que são 15 minutos diante de 24 horas para você fazer outros assuntos. E nesses 15 minutinhos você vai poder refletir sobre um tema filosófico, de espiritualidade, sempre para fazer você pensar fora da caixa, com muita criatividade, colaboração e compaixão. Se você ainda não faz parte do nosso canal, todos os endereços estão aqui embaixo, tanto do Instagram, do Facebook e do YouTube, e também o nosso endereço do nosso blog. Participe, compartilhe, acione o sininho, dê o seu like, ou seja, ajude a difundir conhecimentos para fazer um mundo bem melhor. O tema de hoje é sobre a chama verde da grande fraternidade branca. Nós trabalhamos já nos outros vídeos, né, nos outros 5 vídeos, a sétima, a segunda, a terceira, a primeira, e hoje nós iremos trabalhar, a quinta também já foi trabalhada, e hoje nós iremos trabalhar o 6º raio da grande fraternidade branca. E falaremos sobre Robespierre. Robespierre, um assunto polêmico, mas importante para nós compreendermos todos os 7 raios da grande fraternidade branca. Por que eu falo que é polêmico? Se você for para Paris, você não vai encontrar nenhuma rua, nenhuma praça, nenhum prédio público falando sobre Robespierre, com o nome de Robespierre. Por quê? Porque Robespierre ele ficou marcado para a história da humanidade como aquela pessoa que implantou o terror. E foi considerado pela França muitas vezes como uma pessoa sanguinária, aquela pessoa que cortou a cabeça de várias pessoas, inclusive de Voltaire, né? Voltaire também foi para a guilhotina na época que Robespierre era o comandante da França. Mas nós precisamos compreender um pouco a história, né? A história ela tem muitas verdades ou muitas mentiras. E esse é o ponto que nós temos que trabalhar na chama verde. Por quê? Será que a história que nós recebemos, ela é verdadeira? E o principal trabalho, a principal missão do 6º raio é exatamente tirar o ser humano dessa bolha, né, ilusória, né, desse véu, os indianos chamam esse véu de Maia. Nós precisamos ter coragem de sair dessa bolha que nós nos colocamos e nós vivemos em cima de mentiras atrás de mentiras. Vamos conhecer um pouco a história de Robespierre. Ele nasceu em 1758 em Arras, uma cidade que fica ao norte da França. Eu tive a oportunidade de conhecer essa cidade em 2012. Inclusive, visitei a escola onde Robespierre estudava. E ele morreu em 1794, quando foi guilhotinado em Paris, com apenas 36 anos. Membro da burguesia francesa, advogado, tinha uma ótima oratória, um líder nato, foi deputado da Assembleia Nacional da França e foi presidente, comandante da França após a queda da Bastilha, né? A Revolução Francesa, falar da Revolução Francesa é falar de Robespierre, não tem como, né? Começou em 1789 e praticamente encerrou em 1799, quando surge Napoleão Bonaparte. Como que era a França do século XVIII? A França do século XVIII haviam 3 estados. O clero, que tinha o seu poder pelo dogma. A nobreza, que tinha seu poder pela ideologia. E o clero e a nobreza mantinham a monarquia. E o 3º estado era o povo. Na verdade, a França tinha apenas 2 classes:
a classe A, a elite, que era o clero e a nobreza, e a classe C, que era a classe baixa, que incluía os povos, os pobres, a burguesia, os camponeses sem terra, os artesãos e os aprendizes. Além disso, o Estado francês, naquela época, estava totalmente falido. Os franceses, naquela época, ajudaram a Guerra da Independência Americana, investiram muito dinheiro na Guerra da Independência Americana. Até porque a França, para quem conhece geograficamente, tinha uma forte influência na América e teve por muito tempo. Inclusive metade do Canadá, por exemplo, ainda hoje fala francês, né? Então eles ajudaram muito na Guerra da Independência Americana, até porque também sempre foram inimigos históricos da Inglaterra. Eles tinham sido derrotados, inclusive, na Guerra de 7 Anos, né, que foi contra os ingleses, a Prússia, a Portugal, inclusive, lutou do lado da Inglaterra e outros países. E também foi um período de clima muito ruim, que fez com que as plantações, e naquela época 83% da França era agrícola, e teve uma grande fome na França. Então, diante desse cenário, o que aconteceu? O rei Luís XVI, o que ele fez? Ele convocou uma assembleia para pedir para que o clero e a nobreza, que não pagavam impostos e que só viviam na mordomia, né, à custas do povo, né, que eles começassem a pagar impostos e dessa maneira ajudassem a diminuir o sofrimento do povo francês, que naquela época estava passando por muita dificuldade. Ele convocou uma assembleia. Essa assembleia, não, como o clero e a nobreza tinham a maioria dessa assembleia, não aceitaram a mudança, e isso causou uma revolta popular. E Robespierre, que participava da Assembleia nessa época, assumiu toda essa revolta popular, e com isso eles fizeram a queda da Bastilha. A queda da Bastilha foi a tomada do poder do Partido Jacobino, que era o partido que Robespierre comandava, né? O que aconteceu? Quando Robespierre assumiu, parece que, né, faz parte da história da humanidade, né? É assim. A história da humanidade é assim. Sempre tem 3 classes. A classe A, que é alta, que tem todo o poder do mundo, né? Tem tudo do bom e do melhor. Hoje, na atualidade, é aquela classe que fica discutindo, que eu viajei de barco, que eu vou tomar champanhe bilionárias, que vou viajar. Aí tem a classe B, que é a classe que fica intermediária entre os dois, né, que não estão satisfeitos, que querem subir para a classe A, e tem a classe C, que é dos pobres. Essa classe intermediária, que no caso, na época da Revolução Francesa, era de Robespierre, ela não estava feliz, que era a burguesia, não estava feliz da pobreza que estava passando, né, estava difícil aquela época. Então o que eles fizeram? Como eles eram a classe mais inteligente, se uniram aos povos, aos trabalhadores, né? Lutaram com 3 bandeiras, a bandeira da igualdade, da liberdade e da fraternidade, e com essa bandeira foram até o poder, né, a classe A, e derrubaram a nobreza, o clero, e dessa maneira, logo em seguida, o rei também foi derrubado, o rei Luís XVI. Só que quando uma classe sobe, um partido sobe, né, a classe média, a burguesia, olhou para aqueles povos lá, os pobres, e falou assim: agora vocês saiam daqui, porque agora nós já conseguimos o poder. Não deu outra, né? Aí foi uma época de terror, de muito terror, né? Guilhotinaram o rei, a mulher do rei, guilhotinaram Voltaire, guilhotinaram milhares de pessoas. Bom, diante desse terror, o que o clero e a nobreza fizeram? Olha, eles subiram no poder, mas não estão satisfazendo o povo. Então, o que vamos fazer? Vamos se unir novamente ao povo e derrubar eles. Aí se fala, mas Robespierre permitiu que tudo isso acontecesse? Olha, Robespierre
ele era incorruptível. Uma pessoa com muitas virtudes, com muitos valores. Mas ele talvez não conseguiu fazer com que as outras pessoas que faziam parte do seu partido conseguissem trabalhar a terceira bandeira da Revolução Francesa, que é a fraternidade. Sem compaixão, a igualdade e a liberdade não tem razão. Olha, vamos entender um pouco isso. Logo depois que Robespierre caiu do poder, ele foi guilhotinado, condenado, morreu com apenas 36 anos. Mas surgiu então Napoleão Bonaparte e começou um período de ditadura, de domínio, e a França gostou muito do poder colonialista, tanto que invadiu várias colônias da África e fez lá uma série de ações contra a igualdade, contra a liberdade e principalmente contra a fraternidade. Na África, na América, vamos ver o caso do Haiti, que é uma extrema pobreza, na Ásia também. E aí você começa a entender que é o seguinte, que nós estamos envoltos de uma grande mentira. Uma mentira política, uma mentira da história, uma mentira dos dogmas, uma mentira das ideologias. E o trabalho da grande chama do sexto raio, da grande fraternidade branca, do quinto raio melhor, a chama verde, é exatamente a coragem de você sair dessa bolha ilusória. Os indianos chamam isso de os véus de Maia. Por quê? Porque nós vivemos dentro de uma grande ilusão. E essa ilusão é o principal motivo que causa as doenças físicas e psicossomáticas. Não só no corpo, como na humanidade. A humanidade, se ela quiser realmente compreender um tempo de paz, um tempo de fraternidade, precisa colocar em prática a terceira bandeira da Revolução Francesa. E esse é o novo sistema. Tanto para o corpo humano, para você ter sua cura, porque na verdade o externo é reflexo do interno. E se você vive nessa bolha ilusória, como que é a história que nós temos? Por que isso? Se você parar para pensar, a Revolução Francesa ela é um pouco o reflexo do que aconteceu com Joana d'Arc na Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc libertou a França e o que aconteceu com ela? Foi condenada à fogueira. Robespierre também trouxe a França à liberdade e logo em seguida foi condenado à guilhotina. E aí a história depois muda, No caso de Joana d'Arc, 5 séculos depois foi perdoada, inclusive pelo clero, pela igreja, que colocou ela como santa. Olha só a incoerência. Robespierre ainda não foi perdoado. Nós estamos ainda, tem mais 2 séculos para ele ser perdoado. A chama verde, ela faz com que você saia dessa bolha mentirosa. Essa bolha que criaram em torno do seu pensamento. Essa mente coletiva que te faz ser uma pessoa mentirosa de si mesmo. Você acredita no que? Na comunicação, você acredita nos dogmas, você acredita nas ideologias, você acredita até na história que é mal contada. Robespierre teve coragem de romper essa bolha. Apesar de ter sido condenado e passado para a história, inclusive da França, como uma pessoa que foi um terror, uma maldade, ele fez algo muito importante para a França, que talvez a França ainda não compreendeu a sua mensagem. É preciso nós sairmos dessa bolha de mentiras que criam em nossa mente. E olha, isso aconteceu lá no século XVIII, mas ainda hoje, aqui e agora, nós também estamos envoltos de de várias mentiras. E é esse o trabalho da missão da Chama Verde. Espero que tenham gostado e amanhã nós voltamos para o nosso último vídeo, tá bom? Dessa série. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.